Lucas capítulo 5, do verso 12 ao verso de número 16, diz assim: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada mês mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vamos orar nesse instante. Amado Deus e Salvador, graças te damos pela obra maravilhosa de Jesus em nosso lugar, pagando preço alto pelos nossos pecados, a fim de que pudéssemos ser purificados, e pudéssemos fazer como estamos fazendo mais uma vez nessa noite, nos apresentar diante de Ti, a fim de exaltar a Tua majestade, prestando culto devido ao Teu nome. E neste instante, ó Deus, que o Senhor abençoe a pregação da Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, que Teu Espírito venha quebrantar-nos, ó Deus, e que a Tua palavra produza no nosso coração aquilo que apraz ao Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz e estamos aqui nesta esperança. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, em março do ano passado, começava uma grande correria diante de uma doença que nós não conhecíamos e até então não conhecemos assim tão bem. Doença que se propagava e, pelo que vimos, de fato, bastante transmissível, que levou muitos a terem medo de estarem reunidos, muitos que estavam contaminados a terem de ficar afastados por conta da transmissibilidade, e um medo daqueles que muitas vezes tinham notícia de que estiveram com alguém que teve o coronavírus e que estava doente, passados alguns dias preocupados: e agora? Será que eu estou contaminado? Será que eu não estou contaminado? E muitos estavam de fato bastante apreensivos. Esse tipo de reação não é algo só dos nossos dias. Eu me lembro que na minha adolescência foi a época em que o mundo descobriu ou esteve diante da AIDS, doença também que ninguém sabia o que era e que estigmatizava muitas pessoas. Naquele tempo não havia cura. Alguém que era declarado contaminado pelo vírus tinha diante de si uma sentença de morte. Hoje nós sabemos que as coisas são bem diferentes, mas não era incomum pessoas quererem evitar a todo custo, porque achavam que poderiam pegar de outras formas que não aquelas que já estavam corretamente diagnosticadas, certo? Sangue, transfusão de sangue ou relacionamento sexual, e muitos então evitavam. Fulano tem essa doença, todos começavam então a evitar. No tempo de Jesus havia uma doença que também trazia estigma às pessoas, que colocava as pessoas nessa mesma situação. A doença era a lepra. E nós temos registrado aqui no Evangelho, conforme Lucas, a história de um homem nessa situação, nessa circunstância. O Evangelho de Lucas, ele data de mais ou menos 60
depois de Cristo, e foi escrito pelo próprio Lucas, que não foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus, mas que, conforme ele mesmo diz, no primeiro capítulo, ele faz uma pesquisa, ele começa a pesquisar e ver o que tinha ocorrido no ministério de Jesus, a fim de escrever aquele que ele chama de excelentíssimo Teófilo, uma narrativa para que Teófilo tivesse plena certeza das verdades em que ele havia sido instruído, ou seja, Teófilo havia crido no Evangelho, e Lucas agora escreve um livro a fim de firmar na fé este irmão. O propósito então é este: para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. O texto que nós lemos, ele se encontra na segunda seção do Evangelho, que vai do capítulo 4, verso 14, até o capítulo 9, verso 50, tratando do ministério público de Jesus na Galileia, onde Jesus cura várias pessoas e vários enfermos. E como eu disse pela manhã, as curas, os sinais, eram uma marca, um sinal que iria apontar para aquele que era o Messias de Deus. O Messias viria fazendo e efetuando várias curas, e quando os homens então vissem alguém efetuando essas maravilhas, deveriam lembrar das Escrituras que apontavam para o Messias fazendo tudo isso. Posteriormente, são os apóstolos que irão realizar sinais e maravilhas, muitas curas, que de novo, na Escritura, nunca são um fim em si mesmo, mas apontam para uma realidade muito maior do que a própria cura que está sendo estabelecida. E dentre as pessoas curadas, você encontra aqui no texto um leproso. A lepra era o nome dado a uma doença, a uma variedade de enfermidades, na verdade. Várias enfermidades da pele eram tratadas como lepra, algumas curáveis, outras incuráveis. E na sua pior forma, era uma doença bastante temida. Ela era bastante horrível, porque ela desfigurava as pessoas. A única forma, então, a única defesa que o mundo de então tinha era a quarentena, era isolar, era tirar do arraial os leprosos. E há várias leis cerimoniais lá no Antigo Testamento que demonstram e que mostram esta realidade. Alguém que era acometido de lepra precisava ficar fora do arraial, e quando ele então era curado, ele se apresentava diante do sacerdote, oferecia um sacrifício, era considerado puro e podia novamente fazer parte do culto a Deus, poderia novamente estar no meio da comunidade de Israel. Então a lei lá em Levítico e em Números orientava exatamente isso: pessoas nessa condição lançadas fora do arraial, porque outros poderiam se contaminar por conta deles. O que decorre disso é que quem estava nessa situação não podia gozar uma vida social adequada. Afinal de contas, eles eram um perigo para a saúde pública. Eles eram deixados à margem da sociedade, eles não poderiam trabalhar, ter um emprego. Eles não tinham então outra maneira de ganhar vida senão a esmola, muitas vezes dependendo da caridade das pessoas. E os efeitos disso na mente das pessoas parece ter sido tão sérios quanto o problema físico em si, porque se a doença é terrível, aquilo que a doença causava, o isolamento que a doença causava, também trazia muitos males às pessoas, porque as pessoas daquele tempo, eles tinham uma atitude para com a lepra diferente daquelas que eles tinham para com outras doenças, pela razão simples, era bastante contaminante. As pessoas tinham vergonha dela. Lembra-se de Naamã no Antigo Testamento, o homem que escondia a sua lepra. As pessoas de fato tinham muita vergonha, embora não fosse culpa delas, embora aquele estado de doença não fosse algo que elas tivessem alguma contribuição. E de acordo com alguns rabis, os leprosos eram de fato considerados mortos-vivos. Isso tudo é para você pensar neste homem que está se aproximando de Jesus.
É um homem nesta condição, vivendo em todo este contexto, que se aproxima de Jesus, e o texto então nos ensina como ser purificado. Veja o que está acontecendo aqui. A primeira atitude deste homem leproso para ser purificado foi ir até a presença de Jesus. Veja o verso 12 aí, que diz: aconteceu que estando ele, Jesus, numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. A primeira descrição aqui de Lucas, então, é essa: Jesus está nas redondezas, Jesus está numa cidade, um homem coberto de lepra. Vai então até Jesus. Como eu disse, a lei lá de Números, expressa em 5:2, é a seguinte: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo o que padece fluxo e todo imundo, por ter tocado algum morto. O que acontece então é que, a despeito disso, este homem invade a cidade. Ele tem notícias de que está naquela cidade um homem que pode socorrê-lo, que pode acudi-lo. E ele mais que depressa então vai até a presença de Jesus. Mais provável aqui é que este homem já havia ouvido falar da fama de Jesus. Há nos evangelhos o relato de que a fama de Jesus, como alguém que curava enfermidades, corria por todas as cidades. Muitas pessoas levavam os enfermos até Jesus para que ele os curasse. Então, quando este homem sabe que Jesus está na cidade, ele vai até Jesus por conta dos seus feitos maravilhosos, das suas curas sobrenaturais. Se você olhar para o próprio Lucas aí no capítulo 4, no verso 37, que está dentro do nosso contexto, você vai ter o seguinte: do verso 31 em diante, Jesus está curando o endemoniado, e no verso 37, Lucas anuncia: e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Após isso, cura da sogra de Pedro, muitas outras curas. Jesus vai para um lugar deserto, as multidões o procuram. No capítulo 5, você tem o episódio da pesca maravilhosa, e então novamente uma cura. Este leproso que ouviu que Jesus está na cidade e que correu até ele. Que você percebe então aqui, sabedor de que ali está o Senhor Jesus Cristo, o coração deste homem se enche de esperança, de que se ele conseguisse chegar até Jesus, o seu problema estaria resolvido. Se vários outros já foram curados por Jesus, por que não ele? Por que não ir até aquele mestre? Este homem não atenta para o fato da lei proibir entrar na cidade. O que interessa para ele é encontrar Jesus, e isso é bastante interessante. Este homem, considerado impuro, vai até aquele que é pura luz, perfeita luz, para aquele que está vindo, como o Antigo Testamento anunciava, curando toda sorte de doenças. Ele tinha um problema, ele sabia que Cristo podia dar a solução. E a mesma atitude tomada pelo leproso, você vê em várias outras histórias dos evangelhos. Por exemplo, se você for lá em Mateus capítulo 9, Mateus vai registrar a história de uma mulher que sofria de hemorragia e que foi a Jesus. Diz Mateus assim: e eis que uma mulher que durante 12 anos, e é interessante que Mateus chega a frisar aqui o tempo que essa mulher padecia com a enfermidade, 12 anos padecendo de uma hemorragia, ou seja, outro tipo de doença que deixava as pessoas na condição de impuros. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. De novo, essa mulher não atenta para as pessoas, essa mulher quer chegar até Jesus.
Lucas capítulo 13 vai relatar a mulher possessa de um espírito de enfermidade. Ela vai até Jesus e diz o texto, versos 11 e 12. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então veja, são várias histórias de pessoas que estão sofrendo, padecendo com enfermidades, que ao tomar conhecimento de que Jesus ou está passando, ou está numa cidade perto, eles vão até lá. É isso que esse leproso está fazendo. A fim de ser purificado, ele vai à presença de Jesus. E você tem aqui o exemplo de fé destas pessoas, um exemplo exposto nas Escrituras que são para o nosso ensino. E você que conhece a Escritura sabe que há vários outros relatos de pessoas que foram a Jesus, não só para serem curadas, mas passando por outros tipos de problemas e dificuldades. Perceba então aqui algumas lições. O leproso tem um problema, o seu problema é aquele que o torna impuro, ele precisa ser purificado. Ele crê que existe um homem que pode solucionar o seu problema. Ele crê que existe um homem que misericordiosamente pode atentar para ele, e esta é a razão de ele ir até Jesus. Ele sabia que podia confiar em Cristo e toma essa atitude. Ele vai até Jesus crendo que Jesus é poderoso para abençoá-lo. Você passa por dificuldades muitas vezes. Você passa por problemas, talvez não o mesmo problema deste leproso, talvez não a mesma situação que leve você a ser estigmatizado. A questão é a quem você tem recorrido em meio aos seus problemas. O que é que você tem buscado quando você passa por aflições? Porque muitas vezes, cristãos, ao passar por dificuldades ou a enfrentar problemas, buscam solucioná-los de várias formas, por vários meios, muitas vezes ignorando a Escritura, a palavra de Deus, sem buscar a direção daquilo que o Senhor tem dito nas Escrituras, esquecendo que o principal é se colocar diante de Cristo. E veja, este homem ainda não cria em Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Você tem uma vantagem imensa. Você crê em Cristo. E se você crê em Cristo, e se você sabe que Ele já te salvou do inferno, você sabe que não há problema grande para Ele. É a Ele que você recorre. É Ele a primeira pessoa a quem você precisa buscar. Não se esqueça de colocar os seus dilemas, os seus problemas, as suas aflições diante do Senhor de toda a glória. Lembrando que este Cristo, como nós vimos aqui na liturgia, faz esse convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isto é verdade em relação à salvação e a Jesus tirar o peso do pecado, mas isso é verdade em relação a toda a caminhada cristã e todo o peso que nós vamos muitas vezes acumulando sobre nós, ao invés de fazer aquilo que a Escritura ordena, ao invés de lançar esse peso sobre o Senhor Jesus Cristo. Há muitos cristãos carregando peso indevidamente, por falta de confiar naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Crentes que nominalmente e professam uma fé em Cristo, mas ao viver se esquecem que Ele é o primeiro a quem devemos recorrer. Então a primeira atitude que você precisa tomar diante dos seus problemas é estar diante de Cristo, é colocar diante dele os seus
problemas, porque o Senhor a quem nós servimos é aquele que tem o supremo controle sobre todas as coisas. Mas o leproso toma uma segunda atitude a fim de ser purificado. Esse é o problema dele. E a segunda atitude que ele toma é se humilhar diante de Jesus. Veja a parte B aí ainda do versículo 12. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Veja a atitude, ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, uma atitude que demonstra de fato humildade, humilhação diante do Senhor. Suplicou-lhe, perceba bem o termo que está aqui. Suplicou-lhe. Ele se coloca de joelhos e adora ao Senhor. A atitude dele é de adoração, de respeito, de reconhecimento do poder daquele que está diante dele. E o que é mais curioso aqui, e que demonstra a divindade bendita de Cristo, é que quando as pessoas têm esse tipo de atitude diante dos apóstolos mais à frente, o que eles vão dizer é: levanta, levanta, eu sou como você. Jesus não repreende este homem. Jesus deixa que ele se prostre diante dele. Jesus é digno de adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus é aquele a quem os homens precisam suplicar, porque ele é o Todo-Poderoso. A atitude então de adoração e de respeito está aqui. E ela pode ser vista mais uma vez em outros personagens. Por exemplo, quando você tem a história de Jairo, lá em Lucas capítulo 8. Jairo vai até Jesus pedir que ele cure a sua filha. E o texto diz assim no verso 41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Por que é que Lucas faz questão de frisar isso? Jairo era o chefe da sinagoga. Sabe o que o chefe da sinagoga faz? Prostrando-se aos pés dele, lhe suplicou que chegasse à sua casa. Diante de Jesus, não há pessoas altivas. Não há outro tipo de autoridade. Não importa quem você é, se você é alguém muito respeitado na sociedade, não importa se você é alguém que passa despercebido, quase ninguém conhece você, exceto os seus vizinhos. Não importa se você tem muita riqueza, ou se você é um miserável, sem posses nenhumas. Todos precisam se prostrar, se humilhar diante dele. É isso que este homem, o Jairo, o chefe da sinagoga, fez. Este homem, mesmo com a notícia da morte da sua filha, Jairo está ali, e de repente alguém vem e diz: olha, a sua filha já está morta, não incomode mais Jesus. Ele não desanima, ele continua confiante naquele que podia restaurar a vida da sua filha, o que de fato foi feito naquela história. A mulher que sofria de hemorragia lá, havia 12 anos, que eu já citei, ela também se humilha diante de Cristo. O texto diz assim, Lucas 8,47, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela tocou em Jesus, Jesus então parou e disse: olha, alguém me tocou. Fica todo mundo perguntando: mas tem muita gente aqui, como é que a gente vai saber? O texto diz: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. O leproso está aqui fazendo o mesmo. O leproso vai até Jesus, ele se humilha diante daquele que é digno de toda a glória. E como eu disse, para
para não restar dúvida de que esta é a situação de todo homem, um leproso se prostra diante de Jesus. O chefe da sinagoga se prostra diante de Jesus. Você se coloca diante de Cristo, diante dos seus problemas, mas como é que você se aproxima do Senhor? Infelizmente, nós vivemos um tempo em que há uma chamada teologia da prosperidade que ensina cristãos a ordenarem a Jesus, que ensina cristãos que tudo já está feito por eles e agora eles precisam simplesmente declarar a cura, declarar que os seus problemas vão cessar e os problemas cessarão. E se não cessarem, o problema não está em Cristo, o problema está nos crentes que não estão usando da sua autoridade no mundo espiritual. Este leproso não tem autoridade alguma no mundo espiritual. Ele sabe disso. Ele se prostra. Ele se humilha. Ele se coloca humildemente diante do único digno de toda honra e glória. E esse tipo de teologia está tão infiltrada aí no meio da igreja, que não são poucos aqueles que querem de fato ordenar e quase que obrigar a Deus a atender os seus pedidos, as suas petições. Quando você vai no meio neopentecostal, isso é muito mais escancarado. Mas quando você vai em meios mais tradicionais, onde isso não deveria nem existir, você tem pessoas que quando se veem diante do Senhor e não são atendidas naquilo que elas pedem, em vez de se humilharem diante do Senhor, elas param de ir na igreja, elas param de orar. É como se elas estivessem dizendo o seguinte: enquanto o Senhor não me atender, eu não oro. Enquanto o Senhor não me atender, eu não leio mais a Bíblia. É quase fazer uma pressão em Deus para que Deus faça o que elas querem. Podem até não estar declarando, eu determino, mas tentam de alguma forma convencer o Senhor, mas de forma muito altiva, em vez de se submeterem àquilo que o Senhor está fazendo nas suas vidas. Outros ainda vão orar ao Senhor, dizendo, ou colocando a sua lista corrida de serviços prestados. Senhor, eu sou crente há tantos anos, tem 50 anos que eu estou na igreja, nunca me desviei, nunca faltei uma escola dominical que não fosse por doença, dei o meu dízimo todos esses anos em dia, e é assim que o Senhor faz comigo, e eu estou passando por essa dificuldade. Pessoas que se aproximam do Senhor e que oram desta forma, não demonstram humildade. Quando você vai para a Escritura, a primeira carta de Pedro vai dizer o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Quando você vai à Epístola de Tiago, você tem humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Quem se humilha diante do Senhor, diz aqui o texto, Ele, no devido tempo, no devido momento, vai exaltar. Mas aquele que se apresenta altivo diante de Deus, esse não recebe nada, porque o altivo é egoísta. Lembra que nós falamos pela manhã sobre a oração que Tiago diz que Deus não responde? É aquela que quando nós pedimos mal, pedimos para nós mesmos, pedimos de forma egoísta. Nós não oramos a fim de que Deus seja glorificado naquilo que Ele vai dar a nós, mas nós oramos para que seja simplesmente aliviado o nosso fardo e nós venhamos a aproveitar a vida, a ter uma vida melhor ou uma vida mais satisfatória. Pedidos que em primeiro lugar têm a ver conosco e com o nosso reino, em vez de com a glória de Deus e com o reino de Deus. E pessoas que estão empenhadas em estabelecer seus próprios reinos,
nunca se curvarão ao Senhor, porque eles acham que são soberanos dos seus reinos, esquecendo-se que só existe um verdadeiro soberano, digno de toda adoração, diante de quem devemos nos humilhar. Então tenha sempre em mente quem você é diante de Deus. Ele é Senhor, você é servo. Esse leproso ensina uma grandiosa lição, colocando-se em adoração diante de Jesus. É por isso que você não pode permitir que esse pensamento aí que paira sobre os arraiais evangélicos, de que você tem direitos, de que você merece, tome algum lugar na sua mente. Porque nós não merecemos nada. Tudo o que nós temos da parte de Deus é concessão, não é direito. Concessão, devido à bondade de Deus, devido à misericórdia de Deus, devido à graça de Deus, devido à longanimidade de Deus, devido a cada uma das perfeições do Senhor. É nele, em Cristo, que nós temos o Deus todo exaltado, e diante dele os homens não podem se colocar de forma altiva. É por isso que você lê no Salmo 18, 27 o seguinte: porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. É assim que Deus trata os altivos. Os altivos são abatidos. Deus se agrada de corações humildes, de pessoas que se colocam humildemente diante dele. Então tenha sempre em mente o que diz Tiago: Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Então o que o leproso está fazendo aqui para ser purificado? Foi a Jesus, humilhou-se diante de Jesus. Terceira atitude dele, declarou toda a sua dependência de Jesus. De novo, na parte B do verso 12. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Perceberam? Ele se coloca de joelhos, reconhecendo que ele precisa, ele necessita de purificação. Ele é alguém que está afastado do arraial, ele é alguém que não pode se aproximar da comunidade. Ele sabe o que ele precisa, ele sabe quem pode purificá-lo, ele sabe que Jesus só faz se quiser. Não adianta pressão, não adianta declarar: se quiseres, podes purificar. A humildade do leproso, reconhecendo que não dependia dele a purificação, mas que depende da vontade de Jesus. Ele não pode purificar a si mesmo, ele não pode se tirar dessa situação. Somente Cristo pode fazer isso, se quiser. E veja, ele mais do que ninguém sabia qual era o seu problema, sabia o tamanho do seu sofrimento, sabia o tempo, há quanto tempo isso o afligia, reconhecendo isso a ponto de buscar ajuda de Jesus. E ele ensina então que você pede, que você clama, mas que ao mesmo tempo você se submete à vontade dele. Porque se ele quiser, Deus não está obrigado a atender às súplicas de quem quer que seja. De novo, tudo que ele nos dá é concessão. Ele faz todas as coisas, diz a Escritura, segundo o beneplácito da sua vontade. É do jeito que ele quer, porque a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. E se você olhar para a Escritura, há vários exemplos para tirar qualquer dúvida que paire na sua cabeça. Deus só faz algo quando quer, quando está nos seus propósitos. No caso do leproso aqui, veja o que diz o texto no verso 13.
E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Jesus é o Messias, é o Deus Todo-Poderoso, é digno de adoração, e para que todos percebam isso, ele cura instantaneamente aquele leproso. Ele não faz como o pessoal da teologia da prosperidade, ora e diz: aí, aperta aí, está doendo? Tá, ora de novo. Está doendo ainda? Está doendo. Vamos orar mais uma vez, está faltando fé. Instantaneamente, porque ele é Deus. E o sinal, como eu disse, aponta exatamente para esta realidade. Ali não está só um rabi, não está só um mestre, ali está o próprio Deus encarnado. Ali está aquele que é Senhor sobre todas as coisas e que diante do clamor deste homem o abençoa. Jesus tem compaixão deste homem. E a compaixão de Jesus se ressalta aqui no fato de que ele estende a mão e toca o leproso. Você lembra o que acontecia no Antigo Testamento com quem tocava o leproso? No Antigo Testamento, se você passasse perto e tocasse o leproso, você está imundo. Mas este leproso que é tocado por Jesus não torna Jesus imundo. Porque é impossível que o Rei da Glória se torne imundo. Antes, o Rei de toda a glória purifica o leproso. Mais à frente, a Escritura vai declarar que Ele assumirá a nossa culpa, os nossos pecados, e vai cravar a nossa culpa. Mas o toque do leproso não o tornaria impuro. Aquele leproso que tem o toque de Cristo é purificado. Enquanto os homens evitam tocar os leprosos, e você pode dizer, saber com segurança que ninguém, talvez outros leprosos, tenham tocado esse homem durante muitos anos, Jesus se compadece, toca o leproso e instantaneamente o purifica da sua lepra. A mulher hemorrágica, o cego de Jericó, a filha de Jairo, são vários outros que clamaram e a vontade de Deus foi atendê-los. Mas lembre-se que a vontade de Deus não é sempre a mesma que a nossa. Paulo, diante do seu espinho da carne, clamou: Senhor, tira o espinho. E a resposta de Cristo foi: a minha graça te basta. Então, se você tem aqui vários sinais e várias pessoas que foram atendidas por Jesus em seus pedidos, você tem o exemplo de ninguém menos que Paulo, que clamou e não foi atendido. Não segundo ele queria, mas entendeu e compreendeu que aquilo que Deus fez por ele foi bênção. Daí a resposta dele naquele contexto, dizendo: de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando sou fraco então é que sou forte. Paulo entendeu que aquilo era o propósito de Deus para a sua vida. Aquele espinho, aquilo que tanto o incomodava, aquilo que tanto o humilhava, era bênção para ele, a fim de que ele não se ensoberbecesse. E nisso tudo você percebe a mesma verdade. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tive uma ovelha no meu primeiro ano de ministério, que vivia assistindo R.R. Soares há anos. Quando eu a conheci, ela já tinha anos e anos, que não só assistia, mas mandava dinheiro todo mês para pagar o boleto para que R.R. Soares orasse por ela e pelos seus parentes. E eu tentando lá convencê-la a não enviar dinheiro para um falso mestre. E um dia eu citei Paulo, disse a ela: a senhora acha que Paulo não tinha fé? E ela disse: pastor, eu sempre achei que Paulo tinha algum problema.
Apesar disso às vezes soar engraçado, e soa, no dia eu ri. Na verdade isso é triste. Porque diante do ensino claro da Escritura, ela não entendia. E ela colocava toda a esperança num falso mestre, que dizia ter solução para a sua vida, deixando de lado aquele que é a fonte de todas as benesses. Porque ao resolver dar ouvidos ao falso mestre da TV, automaticamente ela rejeitava a palavra de Cristo. Jesus faz aquilo que lhe apraz e atende a quem Ele quer. Foi assim com Davi, que orou pelo seu filho e Deus não atendeu a sua oração. Ele se levanta, adora a Deus. Este homem está se colocando de joelhos diante de Jesus, ele se humilha diante de Jesus, mas ele espera a vontade de Deus na vida dele. Como é que você tem se portado quando você eleva a Deus a sua súplica? Você tem orado ao mesmo tempo em que você pede, você já emenda com o seja feita a tua vontade? Porque se é verdade que Deus não nos impede de pedir o que nós queremos e que não seja proibido pela Escritura, é claro. Ao mesmo tempo a Bíblia diz que nós pedimos com um coração submisso. Se Deus quiser, se o Senhor quiser, e se Ele não quiser, como servos de Deus, nós precisamos continuar honrando o seu santo nome. Lembre-se, a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, ainda que não seja aquilo que você está pedindo, ainda que não seja segundo o que você tanto quer. O que este homem faz para ser purificado? Ele vai até Jesus, ele se humilha diante de Jesus, ele declara a sua dependência de Jesus. O texto vai dizer que após curar o leproso, Jesus manda que ele se apresente então ao sacerdote e ofereça o sacrifício pela purificação. É isso que está estabelecido lá na lei de Moisés. Quando alguém era purificado da sua lepra, se apresentava então ao sacerdote, sacrifício, e era declarado limpo. É por isso que a cura do leproso aponta para muito mais do que uma cura física, mas ela tem implicações religiosas. A lei cerimonial já demonstrava isso, como nós temos visto aqui, eu tenho dito. O leproso não podia participar dos cultos. Quem tocava em um leproso não podia participar dos cultos, estava afastado. Era preciso ser purificado e agradecer a Deus com um sacrifício. Lucas então coloca este relato aqui que demonstra, ou que mostra a questão da pureza e da impureza, ou daquilo que é puro, ou daquele que é puro em relação àquele que é impuro. É disso que trata o texto. É uma espécie de analogia com o estado do homem diante de Deus. É isso que a lepra sempre apontou desde o Antigo Testamento. É isso então que o texto quer enfatizar, porque o estado do homem, apesar de você não ver problemas físicos muitas vezes na pele, é um estado de impureza. Se você quiser a nomenclatura que nós usamos nos nossos catecismos, é um estado de pecado e de miséria. Quando Adão pecou, nós fomos lançados a um estado terrível, a um estado calamitoso, e todos aqueles que nascem em imundícia diante de Deus, mortos em seus delitos e pecados. Eles não estão quase morrendo, eles estão mortos. Todos os homens estão mortos em delitos e pecados, se estiverem longe de Cristo. E ainda que você seja saudável, ainda que você tenha uma vida tranquila, ainda que você não seja discriminado ou estigmatizado por portar essa ou aquela doença, e aqui eu falo tanto com os saudáveis quanto com aqueles que porventura têm algum tipo de problema, todos somos considerados imundos diante de Deus. Todos
estamos na mesma condição desde o nascimento, nós não podemos nos aproximar do santo, porque nós somos imundos, porque nós somos impuros. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem isso, separação entre nós e Deus, porque Ele é santo, e ninguém pode evitar isso. Se é verdade que aquele homem não era culpado da sua lepra, nós somos culpados do pecado. Ah, mas eu não pequei, quem pecou foi Adão. Ali está o nosso representante. E nós pecamos em Adão. E continuamos pecando, porque recebemos a herança, o pecado original. Nós fazemos continuamente isso diante de Deus, a ponto de Romanos dizer que não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E é por causa dessa separação grandiosa que há entre nós e Deus, que Jesus se encarna, que Jesus cumpre cabalmente a lei, que Jesus morre assumindo os pecados do seu povo. Porque se você não pode fazer nada para ser salvo, isso é verdade, porque a salvação parte de Deus, você tem responsabilidade pela sua condenação. Você é um pecador, você não quer saber de Deus. Os passos a serem tomados são os mesmos. É preciso ir até Jesus. Ele é o único que pode resolver o grandioso problema da imundície do pecado. Ele é o único que pode purificar pecadores, tornando-os agora santos. E trabalhando na vida deles, para que um dia eles sejam apresentados diante de Deus perfeitos, como é perfeito o nosso Redentor. É preciso ir até Jesus, é preciso se humilhar diante de Jesus, porque a fim de ser salvo o homem precisa reconhecer o seu pecado. Eu sou um transgressor da lei, eu sou um pecador, eu não consigo me salvar. Afinal de contas, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Mas o homem, por conta do seu orgulho, para declarar a sua condição, precisa se humilhar, e precisa entender e compreender que nada que ele faça dará jeito, porque se ele é impuro, tudo aquilo que ele faz está contaminado. Não passa de trapo de imundícia cada uma de suas obras. É preciso se humilhar, clamar a Cristo, dependendo da vontade dEle. Reconhecer que Deus salva a quem Ele quer, nós lemos isso aqui. E quando você olha para estes passos à luz daquilo que nós lemos em João, você entende que só irá até Jesus quem for trazido por Ele. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Até mesmo quando você vai a Cristo, é porque o Senhor o capacitou a isso. É porque o Senhor te atraiu com laços de amor, infalivelmente com o seu Espírito Santo. Se você reconheceu o seu pecado, é porque o Espírito de Deus transformou o seu coração e fez você enxergar o seu estado de miséria. Porque o homem, ainda que impuro, não consegue perceber a sua impureza. Ele só perceberá ao enxergar a si mesmo, tendo os olhos abertos pelo Senhor. Sem ter os olhos abertos pelo Senhor, ele viverá a vida inteira na imundícia do pecado, achando que é uma boa pessoa, achando que é uma pessoa digna, que merece ir para o céu, que merece salvação, que merece a bondade da parte de Deus. Ele continuará andando de forma altiva, mas ao ter os olhos abertos pelo Senhor, que além de purificar leprosos, dá vista aos cegos, ele consegue enxergar corretamente o tamanho do seu problema. Ele consegue entender que ele não ordena nada a Deus, mas que ele depende
da graça bendita do seu Salvador. Reconheça diariamente que se você está na presença de Deus, isso não partiu de você. Isso foi graça de Deus. Reconheça que se você ama o Senhor, porque Ele te amou primeiro. Foi porque antes da fundação do mundo, e antes que você cometesse bem ou mal, o Senhor amou a você. E no devido tempo deu o seu Filho, a fim de cravar na cruz do Calvário a sua culpa, para que você pudesse ser purificado. E purificado, dê glória a Deus, viva para a glória dEle, viva cada um dos dias buscando honrar o seu Redentor. E algo maravilhoso é que este homem, que precisa ir até o sacerdote, oferecer o sacrifício pela sua purificação, aponta para uma realidade maior, porque para ser purificado do seu pecado, você já está diante do sacerdote. Você já está diante daquele que foi o sacerdote e a própria oferta, a fim de purificar a sua vida. É por isso que a intercessão de Cristo não falha. Ele é um sacerdote santo, ele é uma oferta santa, em lugar de pecadores que agora são purificados e aceitos pelo seu Pai. Louve a Deus pelo seu sumo sacerdote, aquele que declara a sua limpeza, que declara o seu novo status, antes pecador, agora santo. Os que estão bem perto de mim sabem que eu brinco muito com as crianças, né? E aí, pecador? Tudo bom, pecador? Você já notou algo interessante na Escritura? Apesar de Paulo dizer, eu sou o maior dos pecadores, ou Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, quando a Bíblia se refere aos crentes, ela não se refere aos crentes como pecadores, apesar deles serem. A Bíblia se refere aos crentes como santos e santificados em Cristo Jesus. Somos pecadores, mas somos redimidos pelo Senhor. E por termos sido redimidos, buscamos diariamente uma vida de santidade para a glória de Deus, porque um dia nosso sacerdote olhou para o nosso clamor, olhou para a nossa atitude de pedido de perdão, que foi movido pela sua própria graça, e declarou, eu quero, fica limpo. E é assim que você precisa se enxergar. Não por você, mas por causa daquilo que Cristo fez em você. Deus enxerga você dessa maneira, limpo. Porque sobre você está a justiça do santo e sumo e supremo e bendito e perfeito sacerdote que purifica pecados. Louve então a Deus por sua graça. Viva cada um dos seus dias buscando uma vida de santidade, a fim de que Ele seja honrado.